Glória a Deus, graça e paz, igreja. Nós vamos cantar muito essa canção que foi a que o Senhor colocou nos nossos corações. E o nosso desejo é que de tanto cantar e de tanto buscar, isso se torne uma realidade nas nossas vidas. Igreja do Senhor, mulheres de Deus. Porque, amadas, nós temos visto um dos grandes desafios nos dias de hoje, é nós vivermos neste mundo caído, neste mundo atribulado, neste mundo pervertido, passando por lutas, passando por tribulações e perseverantes na nossa fé, crendo na esperança viva do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em João 16:33, na despedida já do Senhor Jesus, ele diz: essas coisas vos tenho dito, para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E quantos de nós, amados, não conseguimos verdadeiramente viver este conselho, esta palavra, essa promessa do Senhor Jesus? Passar pelas lutas, pelas tribulações, com bom ânimo, com a paz que excede todo entendimento, com a nossa mente, o nosso coração focado no Senhor e não nas coisas aqui da terra, nas circunstâncias das nossas vidas, não é verdade? E já no final do ano passado, a gente já colocando diante de Deus o nosso desejo de fazer o nosso primeiro acampamento, viu, missionária? Primeiro acampamento de mulheres aqui da nossa igreja, e pedindo uma direção para o Senhor, mas quem que nós vamos chamar? E um dia eu recebi uma ligação de uma irmã nossa aqui, que está lá em Montes Claros, Alicia Carine, e ela estava participando de um congresso lá na igreja, e quem estava lá? Maristela Amorim. E ela me ligou muito feliz: pastora, achei a nossa preletora. Eu, como que é isso, né? E ela foi compartilhando um pouco, me presenteou com o livro da Maristela, e ela trouxe, eu acredito que ela trouxe alguns livros, vão estar disponíveis aí. E eu comecei a assistir, ela tem um canal no YouTube, comecei a assistir as pregações dela, li o livro, é muito profundo, igreja, então eu aconselho muito vocês adquirirem para edificar o coração de vocês, a alma, e para presentear. Eu já presenteei minha sogra, vocês sabem, ela tem passado por um vale de enfermidade, e a gente está pedindo, né, amor, que o Espírito Santo de Deus ministra no coração dela, através da vida, né, do testemunho da Maristela. Então é com muita alegria que a gente quer convidar aqui a Maristela, que vai compartilhar conosco um pouco, né, o tempo é curto, mas um pouco daquilo que Deus tem feito na vida dela e como Deus tem levantado ela para esta obra de pregar o Evangelho verdadeiro. Amém, queridos? Vamos orar pela vida da nossa irmã, queridos? Vamos nos colocar em pé, igreja? Esperar as crianças saírem. Deus amado, nós estamos na Tua casa, Senhor, reunidos na Tua presença santa, justa, perfeita, Tua presença que traz alegria, que traz esperança, e nós pedimos nesta hora, Pai, que a unção do alto recaia sobre a vida da Tua serva Maristela, Pai, que ela seja um canal bem alinhado, bem afinado com Teu Espírito, Senhor, para compartilhar daquilo que o Senhor tem falado, daquilo que o Senhor tem feito na vida dela, Pai, que haja cura, Senhor, de alma, das emoções, Pai amado, porque esta é a verdadeira, a melhor cura que podemos experimentar, é ter uma alma livre, é ter nossas emoções, nossos pensamentos cativos somente ao Senhor, Pai. Usa a Tua serva com graça, com poder e unção nesta hora, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Bom dia, igreja. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Que alegria estar com vocês. Isso não é um jargão não, viu? Isso é um cumprimento do chamado. Então é uma alegria muito grande saber que na dependência do Espírito Santo a gente tem cumprido, né, o ID do Senhor e obedecido o chamado, a missão. E eu falo que nós somos missionários, mas você também é. A missão não é uma opção, queridos. A missão da igreja não é uma opção. Se você nasceu de novo, você foi chamado para padecer com Cristo. Até o fim. A Bíblia toda é missionária, nosso Deus é missionário, nosso Cristo é missionário. Nós estamos sendo preparados como cidadãos do céu a viver nessa terra, mas como cidadãos do céu. E a nossa missão
é transmitir isso ao mundo, para que o mundo veja Cristo em nós. O padrão de Deus, o padrão do Evangelho é Cristo. O padrão não vai baixar. Não baixou para os apóstolos, não baixou para os primeiros cristãos, não baixou para o próprio Filho. Então, como eu ouvi Deus falar hoje comigo, de uma maneira muito particular, maravilhosa, já pela manhã. O céu desceu na terra hoje de manhã. E eu vou falar isso para vocês, que foi para mim, mas é para você. O caminho é de renúncia, mas é de delícias. O caminho é estreito, mas é de plenitude. É maravilhoso, querido, sofrer em Cristo, por Cristo, com Cristo, por amor ao Evangelho. E nós vamos entrar já no testemunho, e nós vamos ministrar a palavra dentro do testemunho. O tempo é muito curto. Nós vamos ter um tempo maior em maio, né? Para podermos estender no testemunho, mas nós vamos resumir o máximo. E o vídeo que nós vamos partilhar com a igreja me ajuda muito, porque além de ser um documento, que microfone aceita tudo na igreja. Nós temos passado aí por muitos lugares que temos visto as mazelas do inimigo no púlpito, né, com as suas mentiras, com seus sofismas. O microfone aceita tudo. Então, um dos motivos, né, de termos o vídeo é um documento que vocês vão ver daquilo que Deus fez, está fazendo na minha vida, do Arce, através de nós. E o vídeo me ajuda a não estender tanto uma história de 14 anos de um câncer físico, né, cujo trabalhar de Deus foi intenso, cujo o desconstruir da fé foi profundo, para que eu tivesse hoje uma fé curada. A fé era cancerosa. E foi muito profundo. Então, é uma história que o livro vai detalhar melhor. Quem lê o livro no Vale de Baca vai ler a minha história, mas de uma forma misteriosa, você vai ler a sua. Porque nunca foi sobre nós, nunca foi sobre mim. Então, tudo que o Senhor dá para um filho é para todos da família. Tudo que o Senhor faz na vida de um é para toda a família. Nunca foi sobre você. Enquanto você buscar alguma coisa de Deus para satisfazer o seu próprio deleite, você não vai receber. Enquanto você não aprender a pedir para o reino, para a glória do nome dele, esquece. Deus não tem compromisso nenhum com a tua oração. Ainda que ele se importe, sim, com os nossos problemas, com o nosso sofrimento. Mas só um exemplo disso. Muitas vezes a gente vai aconselhar mulheres que estão sofrendo a duras penas com o marido. E elas vão buscar de Deus que o marido seja transformado. Mas elas esquecem de colocar o espelho na frente delas. Assim também os maridos. Esquecem de colocar o espelho na frente deles. Nós somos a mudança que nós queremos na nossa família, queridos. Tem que começar em nós. Só que nós temos um problema muito sério na nossa natureza perversa, que se chama orgulho. A gente nunca está errado, né? É o outro que precisa mudar. Então, muitas vezes nós estamos pedindo a Deus para mudar as pessoas em nossa volta, não porque nós queremos que elas sejam transformadas para a glória de Deus. Não, é para que eu tenha paz. Para que minha vida seja melhor. Para que eu possa dormir em paz. É isso que Deus está falando. Não peça para você, querido. Aprenda a orar ao Senhor, pedindo a transformação dos seus filhos, não para que ele possa chegar em casa mais cedo, não para que ele possa parar de mentir, não para que ele venha te honrar, para que você tenha uma vida mais confortável. Não, mas para que ele venha glorificar a Deus na terra. Que ele venha ser um instrumento de Deus na terra. Isso é reino, querido. Isso é reino de Deus. Nosso Deus é Pai, Ele quer se revelar a nós como um Pai de uma família, de muitos filhos. E Ele deu o unigênito filho para que fosse o primogênito de muitos irmãos. Para que aprendamos a viver a família. Só que a igreja hoje tem ido atrás de Deus para ser Deus de um povo. Para satisfazer os seus desejos. Não. Ele é Pai.
Eu aprendi a conhecer Deus como Pai no vale. Vale de Baca é o vale do choro. É o vale das tribulações. É o vale onde Jesus está. É o caminho estreito. Ele é o caminho, Ele é o sou. É nele que devemos andar. Mas nesse vale há delícias. Há plenitude de vida. Há chuvas que enchem os poços. E os peregrinos de Israel, eles iam de força em força. De força em força. Um dia de cada vez. Foi esse o nome que o Senhor deu para o livro. Começou tudo assim. A doença começou e Deus revela que havia um projeto na enfermidade e revela o projeto. Prega o evangelho em todos os lugares que eu te enviar. Para isso você está sendo enviado. O meu compromisso sempre foi somente com a palavra, com homem nenhum, com igreja nenhuma. Em muitos lugares a gente só entra uma vez. A gente sabe que vai pregar só uma vez. Mas o nosso compromisso sempre vai ser com o Senhor. E quando o livro ficou pronto, eu busquei do Senhor o nome do livro. E o Senhor revelou. No Vale de Baca. Quem não sabe o que é Baca? Falei, né? Quem não sabia o que é Baca? Pode levantar a mão, seja sincero. Quem não sabia? Irmãos, quando Deus revelou isso, eu falei, meu Deus, que nome feio. O que é isso? No Vale de Baca. Baca, vaca. Hoje a gente dá muito trabalho para Deus. Eu não sabia o que era Baca. Não sabia. Na tradução da minha Bíblia, de algumas Bíblias tem lágrimas, tem árido, seco, né? Vale do choro, pranto. Mas quando falou Baca, eu fui para a internet. Eu tinha que obedecer ao Senhor. No Vale de Baca. Aí estava a revelação da sua vida, da nossa travessia, de como devemos atravessar e por que atravessamos. Na agenda de Deus para a sua vida está o Vale de Baca. Só há uma forma de atravessá-lo. Como adorador. Nascido da água e do Espírito. Com um foco só. Chegar em Sião. Pela fé. Porque o vale não dá nada. Nem água tem no vale. Assim como nesse mundo. Esse mundo não tem nada para nós, querido. Essa terra seca não tem nada para nós. Tudo vem dele. É uma das principais revelações do Vale de Baca. Não há água para beber. Os peregrinos atravessavam tendo que cavar poços. Mas não tem lençol freático. Mas a fé deles atraiu o coração do nosso Deus. E quando ele viu os poços abertos, o que Deus via? Eles dependem de mim. Eu sou suficiente para eles. Eles vão até o fim para me encontrar. E sabe o que Deus fazia? Fazia chover. Enchia os poços. E eles iam de força em força até chegar em Sião. Mas eu gosto de dizer que Sião não é o destino, querido. Sião é o lugar que vamos chegar eternamente para viver com Ele, face a face. O nosso destino é Cristo. Enquanto estivermos aqui, todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que foram chamados por Deus. E o bem, queridos, não é o seu bem. Não são os nossos projetos. Não são os nossos sonhos. Tudo vai para cooperar por um bem só. Ser como Cristo. Tudo vai cooperar. Tudo. Perdas, vitórias, tragédias, vida, morte, doença, cura, alegria, tristeza, tudo vai cooperar até que Cristo seja formado em nós. Este é o padrão do Evangelho. Isso é cristianismo. Não vamos tirar Cristo do cristianismo, queridos. Não tem outro Evangelho. Pode soltar. No Vale de Baca, Salmo 84. Algumas fotos, um arquivo pessoal. Nascemos em Ipatinga. Meu batismo aos 12 anos de idade. 3 dias antes da primeira cirurgia cerebral. Primeiro tumor. Tudo posso naquele que me fortalece. Precisamos entender isso aqui. O que é isso tudo posso?
primeira cirurgia me deixou com uma hemiplegia de grau 0. Eu sou canhota. E eu acordei na UTI paralítica do lado esquerdo. Perdi todo o lado esquerdo. E como era uma hemiplegia, uma perda neurológica, o meu médico, excelente médico, eu operei nas mãos dos melhores médicos do Brasil, no Hospital Biocó, em Belo Horizonte. Quando ele me viu, e a cirurgia foi um sucesso, ele estava muito feliz. Só que ele foi surpreendido com o que aconteceu. Quando ele me viu na UTI, eu estava aleijada do lado inteiro do corpo. Metade do meu corpo morreu. E ele ficou muito surpreso. Quando eu vi a surpresa dele, a perplexidade dele, eu falei, mas doutor Jair, eu vou andar, né? Ele, não, Maristela, você não vai andar mais. Ele estava muito triste. Com muita fisioterapia, alguns movimentos você vai ter de volta. Fui para casa na cadeira de rodas, mas com um desafio que ele me fez. Eu falei com ele, doutor, eu vou andar. Um dia eu vou andar. Deus tem um projeto na minha vida. E o senhor faz parte desse projeto. E ele pegou na minha mão e falou assim, então eu quero ver você andar em 30 dias. Ele sabia que isso era impossível, né? Um médico positivo, né? Amém, amém. Falei assim com ele. Pensei, estou lascada, né? Não mexe nem o dedo. Deu 12 dias, eu estava na cadeira de rosa, na Santa Ceia da igreja, de manhã. Naquele dia, Deus bradou, usando um servo dele, disse, filha, hoje eu estou te curando. À tarde, queridos, meu marido vai me passar da cadeira de rodas para o sofá e eu sinto o meu lado esquerdo. Eu senti o meu lado esquerdo, eu falei, amor, não me senta, eu vou andar. Comecei a dar os primeiros passos. Em 30 dias eu estava sobre um salto alto, andando perfeitamente, lá no consultório dele. Nosso encontro foi igual um encontro de novela. Ele pôs a mão na boca e eu fui num corredor andando. Deus é maravilhoso, Deus de milagres. Só que o câncer voltou. Em 2 meses, eu estava com o pior câncer cerebral, da família dos piores cânceres, os astrocitomas, com um grau de malignidade, com células já do último grau, que é o glioblastoma. Ele não podia voltar, só que ele voltou. E aí começa o projeto de Deus na nossa vida, na desconstrução de uma fé diluída, provinda de um falso evangelho, que a maioria dos evangélicos do Brasil nasceram nele, num berço de um falso evangelho, de um evangelho humanista, que o homem está no centro, que a fé é para mover Deus ao nosso favor, que quanto mais eu fizer, quanto mais serviço Ele vai me dar em troca. Foi nesse contexto de evangelho que a minha fé foi formada. Ainda que Cristo tivesse me convertido aos 10 anos de idade, ainda que meu chamado de missões foi aos 12 anos de idade, eu estava para conhecer ainda Deus como Pai. E Ele tem se revelado. Então estou passando ali algumas fotos, né? Ali já aconteceu ali, depois eu vou passar as imagens para vocês. A carequinha já foi do 3º câncer em 5 anos, 3 recidivas. Já passei por São Paulo, 2 meses lá. Esse livro foi gerado em lágrimas, não poderia ser outro nome mesmo. Foi gerado na dor. Então, por isso que o ser humano, seja ele... Esse livro é lido por espírita, por católico, por ateu. Vocês acreditam nisso? Coisa maravilhosa que Deus tem feito. E Deus não permitiu nem que estivesse em editora. É um mistério que Deus faz. Deus não precisa da nossa ajuda para nada, irmãos. Como diz o Hudson Taylor, quando a obra é de Deus, feita segundo a vontade de Deus, nunca vai faltar os recursos de Deus para que ela seja realizada. Nós não precisamos fazer nada, é só obedecer. O livro ficou pronto, aí nós começamos a compreender um pouco do projeto. Saímos então das 4 paredes para viver o reino de Deus. Entramos nas escolas, em câmaras municipais, em centros de oncologia e em várias igrejas. O livro, o projeto, o Ministério no Vale de Bata é missionário. 100% que recebemos, nós temos doado. 7 anos eu e Aris somos itinerantes. Aris não abriu mão do emprego, ele é autônomo, mas o Senhor requereu a minha profissão para ele. Eu tive que abrir mão de uma empresa, de um trabalho, de uma profissão, para servir totalmente ao projeto, totalmente a Ele. E Ele tem sido nosso sustento.
nós temos aprendido realmente a viver pela fé, na dependência total dele. E são grandes experiências que nós temos tido, conhecido, né, que a igreja, o evangelho que tem sido pregado no Brasil, a oportunidade de saber também os Estados Unidos. Eu estive lá pregando, uma nação que deixou de ser cristã há décadas, salvo algumas igrejas que ainda zelam e prezam pelo evangelho. Eu pensei que não veria minhas filhas crescerem em igreja. Eu vi Luana casar, eu vi Sara vou ver Sara fazer 18 anos esse ano, em julho. Deus de milagres, milagres diários, todos os dias um milagre. Mas o milagre aqui, ó, esse aqui é de surpreender a gente. Eu vi a herança da minha herança. O Senhor me presenteou com uma neta. A Emanuela é um recurso de Deus para que eu consiga continuar. E para me livrar da idolatria, do ídolo do coração, senão ela tornaria um ídolo do meu coração. Eu tenho que viajar bastante para pregar. Porque esse negócio deixa a gente doido, gente. Neto é bom demais. Nosso Pai. Ainda mais quando você pensa assim, eu não veria isto. Aí vem um presente desse. E vem na hora certa, porque Deus teve que renovar as minhas forças do ano passado. É muito desgastante. É um caminho de renúncias mesmo. Ele é estreito, queridos. É o nosso chamado. É gastar a vida mesmo. Mas vale a pena. Vale a pena. Porque a paz de espírito que nós temos em recompensa de um Deus abençoador, quando fazemos a vontade dEle, não tem preço isso. Primeiro tumor. Eu estava com 29 anos de idade. E o chamado foi cedo, né? Eu entendi o chamado de Deus aos 12 anos. Eu era uma adolescente já convertida. Eu era uma adolescente que, quando pecava, chorava pelo pecado. O que eu não vejo hoje nos adolescentes dessa geração. Mesmo aqueles que nasceram na igreja. Não choram, não sofrem pelo pecado. E eu chorava, eu sofria quando eu errava, quando eu entristecia o Espírito Santo, quando eu fazia algo fora da vontade dele. E o adolescente, ele é muito bombardeado, principalmente o adolescente que ama o Senhor. Porque é uma fase de construção. É uma fase muito perigosa, extremamente perigosa. Eu amava tanto o Senhor, que eu já era usado nos dons espirituais. Eu tinha experiências com Deus que marcaram a minha vida toda. De sentir o perfume dele todo entardecer. De ter visão de olho aberto. De coisas maravilhosas que ele marcou a minha vida. Quando o adolescente se entrega, como eu vejo Deus fazer com o adolescente que ele não faz com o adulto. Como Deus tem um mistério com o adolescente que é dele, que ama a obra dele, ele tem pressa de usar o adolescente, de fazer dele realmente um instrumento nessa geração. Mas o diabo sabe disso. Então a luta é grande. A igreja tem que dobrar os joelhos e chorar pelos nossos adolescentes. As famílias, os pais principalmente, os pais têm que clamar ao Senhor para serem autênticos e coerentes dentro de casa com o evangelho que vocês vivem da igreja. Porque os adolescentes, hoje nós trabalhamos com adolescentes. Hoje, se o adolescente sai da igreja, a maioria deles, não é por causa da igreja, queridos, é por causa dos pais. É incoerência dentro de casa. Um evangelho que se prega e não se vive. A falta do amor, do afeto, do perdão, da comunhão, principalmente a comunhão à mesa. Não há comunhão. Então, é muita coisa que vocês sabem que eu estou falando. E quando a Bíblia fala, a palavra de Deus fala em Efésios, pais, não provoque a ira dos teus filhos, não é usar uma vara na correção, seja física ou seja de admoestação. Não é dizer não para os teus filhos. Não, isso não provoca a ira do filho. O adolescente está clamando por limite. Essa rebeldia deles é um pedido de socorro, de limite, que eles precisam, eles não sabem, eles não têm limite.
Eles podem ser muito inteligentes, os jovens podem ser muito capazes, mas não são experientes, não têm maturidade. E quando João escreve a eles: jovens, vos escrevi porque sois fortes, porque tens vencido o maligno, porque a palavra de Deus está em vós. Mas o mundo está vencendo eles, porque não tem palavra. Não há palavra na mente, não há palavra no coração. Eles não conhecem a Cristo. A maioria deles não conhece. Eu conhecia. E mesmo assim, por várias vezes eu desviei. Eu fui um adolescente que nunca saiu da igreja. Mas eu estava tão engolida pelo mundo, pelas oportunidades que o mundo dava, e para mim foi tão difícil. Eu fui uma adolescente muito bonita, e a beleza para o mundo é um banquete, que deixa portas abertas. Fui chamada para concurso, fui Miss na minha cidade, queridos. Olha onde eu fui parar. E cada vez mais depressão, cada vez mais angústia, porque eu perdi a minha identidade com Cristo. Foi muito dolorosa a experiência da adolescência. Eu sei o que é o desejo, o suicídio. Eu sei o que não é ter vontade mais para viver. Tudo isso eu passei na adolescência, tendo um chamado missionário no coração. Mas eu não saía da igreja. A igreja tem uma igreja enorme, desviada dentro dela. De gente que vem para a igreja, vai estar morto em vida. Mas era na igreja que o Espírito Santo vinha ao meu coração, vinha ao encontro dele e restaurava a minha comunhão com o Senhor. Mas não demorava muito. Eu recebia a palavra como aquela semente que cai nas pedras. Recebe com muita alegria, mas não tem raiz. Aí vem o sol, queima aquela semente. É assim que eu vivia. Assim que eu vivia minha adolescência. E eu ia e voltava. Olha só, pais, preste muita atenção. A autoridade de casa é sua. Adolescente não pode ficar dentro de quarto de porta trancada. A porta tem que estar sem chave. Bata e avisa que está entrando. Mas não dê privacidade para o teu filho. Eles não têm maturidade para isso. Não têm. A internet dentro do quarto é o mundo. É o acesso ao mundo na vida deles. Tem a senha deles. Tem tudo deles. Eu lido com adolescentes, eu sou voluntária em escolas de ouvir adolescentes que não são cristãos. E cristãos também. Coisas que os pais nunca imaginam que os seus filhos fazem. Coisas que os pais não imaginam que os seus filhos já fizeram. Eu já ouvi adolescente de 13 anos que já sofreu aborto. E os pais nunca souberam. Já tentaram suicídio várias vezes. E os pais nunca souberam. Adolescentes que andam tampados de cima e embaixo porque se automutilam na barriga, se automutilam nas coxas, para os pais não perceberem. Dor na alma. A alma do adolescente está cancerosa, está gritando por Deus, está gritando por socorro. Adolescente não precisa de entretenimento, não, igreja. Adolescente precisa de palavra, de evangelho, de mensagem da cruz, não de entretenimento. Entretenimento o mundo já dá, a internet dá, o Instagram dá, eles não precisam disso. Não precisam. Sabe o que eu fazia com meus pais? Eu ia para a boate, ficava até 6 da manhã. 8 horas da manhã, estava a Maristela sentadinha na classe da escola dominical. Meus pais nunca souberam. Eu ia dormir na casa da prima. Isso foi tão bom. Deus não desperdiça nada. Não desperdiça nada. Ele aproveitou tudo. Todas as mazelas. Não adianta colocar a culpa no diabo, não. Porque o diabo só age por concessão. Ele só tem a força que nós damos para ele. Todas as minhas mazelas... Hoje eu sei como lidar com eles. Fui professora de adolescente por 15 anos. Eu sabia bem os que passaram a noite fora. Eu olhava para eles, depois chamava em particular. Você foi no show do Luan Santana, não foi? Como é que você sabe, tia Mari? Está na tua cara, né, menino? Onde você dormiu? Na casa de fulano. Pai pastor. E teus pais? Ô tia Mara, não conta não, agora. É hoje. Quem dera se alguém tivesse colocado freio em mim. Quem dera se um professor de escola dominical não tivesse me pegado pelo pescoço
e me entregar para os meus pais, para colocar freio na minha vida. Amados, o diabo tinha sede da minha vida, fúria com a minha vida, por causa do chamado, que nem eu sabia do que Deus tinha planejado para mim, nem ele. Mas ele é desconfiado. Ele é um cara esperto. Aos 16 anos eu estava firme na igreja. Já pensando na Jocum, sonhando com a Albânia, pregar para outros povos. Aos 16 anos eu conheci um ímpio. Ela se apaixonou comigo. E eu me apaixonei por ele. Começamos a namorar. Pensei, vou levar ele para a igreja. Facinho. 10 anos mais velho que eu. Aos 17 anos eu estava noiva. No meu noivado, eu engravidei. E na minha gravidez, adiantamos o casamento. E eu casei com um ímpio. Nunca mais voltei para a igreja. 4 anos de um casamento, queridos. Imagina um casamento, uma casa na areia. Uma casa construída na areia. A gente constrói, porque é mais fácil, né? Tem muito crente construindo casa na areia, que está na praia, perto dos amigos. Não demanda de santidade, não demanda de arrepender de pecado, não demanda de renúncia, é só construir. O tolo e o sábio, os dois têm capacidade de construir. Construir na areia é ser esperto, porque termina mais rápido, mas é tolice. E construir na rocha não nos livra das tempestades, mas nos deixa firmes. A casa não cai. Eu não tinha um lar, eu tinha uma casa destruída. E eu conheci o Senhor. E eu chorava aos pés do Senhor: Senhor, salva o meu marido. Salva, olha aí que eu falei com vocês antes. Salva o meu marido. Para quê? Para que eu pudesse dormir em paz. Não ter que esperar ele de madrugada chegar. Não ter que ficar perguntando onde ele estava toda hora. Eu me tornei uma pessoa extremamente ciumenta, dependente emocional, por causa da infidelidade, a mentira. Ela me destruiu. Ela tirou a pior versão da minha vida. E foi essa mulher que meu marido tinha em casa. E eu pedindo o Senhor salvar o marido, sendo que o Senhor salva através da gente. A luz mais próxima somos nós. É por isso que o espelho tem que estar na nossa frente. Nós temos que ser transformados olhando para um espelho, até que a imagem de Cristo seja refletida em nós. É isso que a palavra fala. Só que eu não estava compreendendo isso. Eu queria que o Senhor salvasse o marido, que o milagre caísse do céu e ele acordasse convertido. Vamos para a igreja, amor, vamos. Era isso que eu queria. Um dia, pela misericórdia, o Senhor atendeu minhas orações. E dos meus pais também. O Senhor me visita em sonhos. Num sonho, o diabo ia me matar. Aí já era morte mesmo, querido, morte espiritual. Deus nos dá tempo. Ele vai nos dando tempo. E no sonho o anjo do Senhor aparece e fala: Maricela, tira do lugar de Deus quem você colocou. Você está em pecado de idolatria. Irmãos, eu era tão idólatra. Eu fui descobrir que crente é idólatra com 21 anos. Mas eu era tão idólatra que no sonho ainda, eu barganhei com Deus. Eu entreguei a minha filhinha de 2 anos. Leva, mas não leva o marido. Idolatria. Eu acordei desesperada. Meus olhos foram abertos. Qual a legalidade? Aonde ele estava legal na minha vida? Meu coração não era do Senhor, era dele. Querido, querer alguma coisa não é pecado, mas desejar demasiadamente algo pode tornar isso, esse objeto do seu desejo, um potencial enorme para ser o ídolo do seu coração. Qualquer coisa que você atribui a sua felicidade, a sua segurança, a sua paz, o seu bem-estar, o seu sucesso, vai se tornar um ídolo do seu coração. Enquanto Cristo não for suficiente para você, qualquer coisa que você colocou expectativa para ser feliz,
seja no seu emprego, seja um casamento que você sonha em casar, seja o casamento que você sonha em ter, seja os seus filhos, seja seu dinheiro, seu ministério, seus sonhos, sua faculdade, não importa. Aonde você tem colocado a sua esperança, é uma idolatria do teu coração. Idolatria é pecado. Eu voltei para a igreja. Deixei o marido em paz. O fruto do Espírito Santo encheu a minha vida de uma forma que o marido começou a ver Cristo na minha vida. Eu não perguntava mais para ele onde ele ia, que horas ia chegar. Não futucava mais nada, não abria carteira, não abria celular. Acabou. Tirei o ídolo do meu coração e deixei Deus ser Deus na minha vida. E sabe o que eu vi, queridos? O cumprimento de uma palavra fiel, que a mulher sem palavras, ela ganha o seu marido. O mundo tem que ver Cristo em nós. Sem santificação ninguém verá a Deus. Não é você ver Deus não, porque você já viu Deus em Cristo. Agora o mundo precisa ver Deus em você na sua santificação. Nós estamos impedindo. O que é negar Jesus, querido? Negar Jesus não é sair da igreja e falar que não vai servir mais Ele, não. Negar Jesus é impedir que o mundo veja Cristo em você. Isso é negar a Cristo. Sem santificação ninguém vê Deus. Nós somos instrumentos para que o mundo veja Deus. Eu só posso amar a Deus no outro. Eu só manifesto o reino de Deus no outro. Eu só glorifico a Deus no outro. Se eu disser que amo a Deus que não vejo, e disser que eu não amo o meu irmão que eu vejo, eu sou mentiroso. E não há verdade em mim. Isso é evangelho, queridos. É isso que Deus estava fazendo na minha vida. Em 3 meses aquele marido foi salvo. Em 3 meses aquele marido viu uma mudança radical de uma mulher ciumenta, possessiva, para uma mulher segura e inteira. Maridos precisam de mulheres inteiras. Ninguém completa ninguém. Mulheres precisam de maridos inteiros. Ninguém tem para dar o que ninguém dá felicidade, porque ninguém tem felicidade para dar. A nossa felicidade está em Cristo. Quando eu digo que o Senhor respondeu às orações dos meus pais, também Deus responde orações, queridos. Sabe como meus pais oravam? Todas as madrugadas. Eu só vim saber disso depois. Eles se ajoelhavam os dois. Ou o Senhor salva, ou o Senhor leva. O Senhor salvou, mas o Senhor também levou. Em 3 meses eu estava viúva. Deus é sério, queridos. Não pode ter nada entre Deus e você, entre a missão que Ele te convocou e vocacionou. Vocês estão entendendo, igreja? Sua vida está autorizada aqui só para um propósito, para a glória dEle, para manifestar a glória dEle. Enquanto você não compreender isso, você vai rodar nesse vale, até aprender. E Deus não vai desistir. Ele não desiste. Isso que é maravilhoso. E eu comecei então a trilhar o meu vale, agora de luto. Foi muito difícil. Muito aprendizado. Muito aprendizado. Comecei a abrir o poço. Mas o poço estava entulhado. Eu estava com ódio do assassino. Muito ódio. Tanto ódio que eu não sentia mais a presença de Deus. Eu estava privada da graça. Hebreus 12:15. Cuidado. E o diabo sabe da palavra, ele conhece, né? Cuidado. Para não sejais privados da graça. Quem vive sem a graça? É impossível viver sem a graça. Quantos crentes vivendo sem a graça? Graça que sustenta, graça maravilhosa. Vivendo sem a graça por causa de uma amargura, uma raiz, uma palavra de ofensa que você deixou crescer no coração. Quantos poços entulhados por falta de perdão?
tanto ódio, tanto rancor, tanta amargura. Amados, Deus é abençoador, mas Ele não vai passar por cima de nenhum princípio dEle para te abençoar. E um dos princípios mais relevantes, perdoar. Se não perdoardes, meu Pai não vos perdoará. Se não perdoarmos, somos entregues a atormentadores da nossa mente, verdugos. Vivemos uma vida medíocre. A vida fica estagnada sem o perdão. É um câncer na alma. Algo terrível está acontecendo. Eu ia para a igreja, eu cantava, eu não sentia a presença de Deus. Eu ouvia a pregação, ela não entrava no meu coração. Isso é seríssimo, igreja. Eu conheço pessoas de 30 anos que guardaram ódio no coração. 30 anos de uma vida estagnada. Quando entendeu isso e perdoou, o céu se abriu. E foi em uma das audiências do assassino que a minha mãe ministrou no meu coração. Minha mãe foi uma guerreira que Deus usou na minha vida. Ela falou assim: filha, perdoa este homem hoje, mas não estou sentindo vontade. Perdão não é sentimento. Perdão é uma virtude. E Jesus te deu autoridade para perdoar. Você pode perdoar. Se você quiser, você pode. Perdoa. Eu falei, então eu quero. Perdoei. Amados, só conhece o poder do perdão quem perdoa. Quando eu perdoei, a chuva desceu. E na chuva desceu o Ariston. Desceu o Ariston na minha vida. Se hoje eu sou feliz, amados, não é porque o Ariston me faz feliz. Se o Ariston é feliz, eu não faço o Ariston feliz. Nós somos inteiros em Cristo. A nossa felicidade está em Cristo. Por isso que ninguém é pesado para o outro. Realmente é uma unidade. Hoje não sabe, eu sei hoje o que é uma unidade, o que é uma só carne. Não é pesado. É um mistério. É maravilhoso. Aí o projeto está em andamento agora. Aos 29 anos de idade, vida normal, trabalhando na igreja, fazendo tudo quanto é tipo de serviço que colocava na minha mão. Eu fui engolida pelo sistema de uma forma, igreja, e Deus permitiu para esse tempo agora. Eu comecei a fazer tanta coisa para Deus, mas me pergunta se eu fiz alguma coisa com Ele. Quase nada. Hoje eu olho para trás e eu vi quanto eu trabalhei para Ele, na maioria das vezes sem Ele, porque Ele nunca me pediu para fazer. Porque o evangélico tinha o evangelho do mérito, do crédito, do serviço. Me ensinaram que a fé que agrada a Deus é a fé que faz tudo para que no final Ele te abençoe, porque Ele é abençoador. Foi isso que eu entendi dessa palavra. É impossível agradar a Deus. Não é complicado, não é difícil. Sem fé é impossível. Aí as pessoas pensam que a fé que agrada a Deus é a fé que você vai ser, vai fazer, vai sacrificar, vai fazer tudo. Deus não precisa de nada seu, querido. Ainda que Ele te prospere para que você abençoe o reino dEle, nem do seu dinheiro Ele precisa. Ele usa quem Ele quer, Ele prospera quem Ele quiser para o reino dEle. Todo mundo acha que agradar a Deus é servir. É o evangelho do serviço. Aí, quanto mais faz, mais tem direito. Olha lá o filho pródigo, mas o filho que ficou em casa. O filho que ficou em casa agradava o pai pelo serviço. E tanto é que quando aconteceu do filho pródigo voltar, arrependido por tudo que tinha feito, o filho do serviço questionou o pai. É eu que tenho direito. O Senhor não me deu nem um cabrito. É a expressão do bodado, vem daí, né? É um bode, a mente de bode é assim. O filho que ficou em casa estava bodado. O Senhor não me deu nem um cabrito com meus amigos. É assim que está a fé de muita gente. Serve. Mas Deus, Ele não vê como a gente vê. Deus não prefere, não escolhe pelo serviço. É pela relação. É pelo relacionamento. Na palavra toda nós vamos ver isso. É pelo relacionamento.
Pelo relacionamento. É assim que Deus quer. Quer você aproximando dele por quem ele é. E ele é Pai. E é necessário que todos que se aproximem dele saibam quem ele é. E ele é abençoador de todos que o buscam. Então, que relação é essa? Que proximidade é essa? Não é geográfica de culto. Não é cumprir a agenda. Não é ter uma Bíblia. Não é vir ao culto. Isso não te faz cristão. Não é ter uma fé de intelecto, conhecer a Bíblia toda. Não é ter uma fé de emoção, que se quebranta no primeiro louvor e chora e fala em línguas. Isso também não é evidência de salvação. Tiago vai dizer que a fé dos demônios é mais apurada que a nossa. Eles temem porque eles conhecem a Jesus. Eles têm uma fé de intelecto. Eles conhecem muito a Jesus. Então eles temem. E eles estremecem. Fé de emoção. Fé de emoção. Não é fé que salva. A fé que salva é que te aproxima de quem Deus é. Pelo que Ele é. E Ele é Pai. Então, se eu me aproximo do meu Pai, eu não preciso querer nada dele. Ele é o meu Pai. E Ele me prometeu suprir todas as minhas necessidades. Por que eu estou ansioso? Se Ele é meu Pai. Vocês que são pais, teus filhos têm que acordar vocês de madrugada para perguntar se eles vão comer no outro dia? Eles descansam em vocês. Vocês são responsáveis pelos seus filhos. Imagina o nosso Pai Celestial. Imagina um Pai eterno. Então, quando eu me aproximo de Deus com esse entendimento, com essa mente renovada, não mais para agradá-lo, para ter as coisas em troca, mas simplesmente porque eu quero me aproximar dele, porque eu quero estar com ele, porque eu sinto a presença dele, porque eu amo a presença dele, porque eu desejo a presença dele. Isso é fé. A fé não é para mover Deus a você. A fé verdadeira te move para Ele. A fé verdadeira é para transformar você. Porque a fé agora que você tem não é mais para você. É para salvar o outro. A fé é para nos transformar em Cristo. No nosso contexto, sermos Cristo. Para salvar o outro. Isso é ser Cristo. A fé agora que me aproxima de Deus vai me revelar quem Ele é. Ele é abençoador. Então, quanto mais eu me aproximo dEle, eu vou me parecendo com Ele. Quem eu vou me tornar? Abençoador dos meus irmãos. Esse é o chamado do reino. Esse é o chamado do reino. A palavra que eu vou meditar também durante a ministração, que é Mateus 16, no verso 24... Mateus 16, verso 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Pode voltar lá para a imagem. Foi extirpado aqui, aconteceu muita coisa. Pode passar. Aqui está o segundo câncer. Ele surgiu 2 meses depois, mas só 1 ano e meio ele foi extirpado. Porém, aqui, nessa hora, no momento crucial da minha fé, da minha vida, Deus estava desconstruindo a falsa fé. Desconstruindo o falso evangelho do meu coração. Sabe por quê? Porque agora eu não queria mais operar. E o médico deu 30 dias para a cirurgia. Mas o evangelho que eu aprendi agora é que Deus tinha que me curar. Porque eu tinha crédito com Ele. Queridos, não há créditos. Não há crédito nenhum. Não há mérito nenhum. Foi Ele. De graça. E continuamos sem merecer.
Continuamos sem merecer, continuamos merecendo a condenação ao inferno. Mas ainda assim Ele nos salvou de graça. Não há participação nenhuma sua, querido. Não há nada que você faça ou deixe de fazer para ser salvo. Não há acepção de Deus para a salvação da sua alma. Você está aqui para ouvir a tua palavra, essa palavra. E se o Espírito Santo descortinar para você que você não é salvo, porque uma das mazelas do diabo é manter o crente na igreja, condenado ao inferno achando que está salvo. Simplesmente pelo serviço. E semente luciferiana. Lúcifer pensava assim. Ele fazia tanta coisa para Deus, estava tão perto de Deus, mas estava perto geograficamente, não na relação. Por isso que ele pensou que podia ser igual, por causa do direito. Ele era o sinete da perfeição. Ele era aquele anjo que dava o ISO para falar que estava bom ou não. Ele era tão bom naquilo que ele fazia, que ele pensou que tinha direito à adoração. Tinha direito a ser semelhante. É isso que essa mente luciferiana do serviço faz. Porque o diabo é humanista. Ele é humanista. Esse texto que nós lemos aqui agora está num contexto muito sério. Que Jesus chama os discípulos e pergunta: quem os homens dizem que eu sou? Aí eles começam a dizer: uns dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és um dos profetas. Mas e vós? Quem vós dizeis que eu sou? Pedro responde. Pela primeira vez nós vamos ver na palavra Cristo Jesus se revelando quem Ele era. Até então Ele era só Jesus, o Salvador. Então, Pedro estava disposto a morrer por Jesus. Jesus, que ia ser rei de Israel. Todos estavam dispostos a seguir Jesus, que dava o pão, o peixe e o milagre. Essa multidão não tinha problema nenhum com Jesus, para dar a salvação que eles queriam. Pedro não mentiu quando falou com Jesus: eu estou disposto a ir até a morte. A prisão, ele estava mesmo, por aquele Jesus. Mas pela primeira vez agora, o Espírito de Deus vai revelar, usando Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E agora? A igreja tem amado Jesus, gosta de Jesus. Mas Jesus, ele só é Jesus se ele for o Cristo. E Cristo, querido, é ser oferta. É oferta de Deus. De repente, Jesus Cristo começa a dizer para eles que ele ia padecer nas mãos dos sacerdotes, dos escribas, dos principais dos anciãos, e que ele ia ser açoitado, humilhado, ele ia deixar ser morto, mas ia ressuscitar ao terceiro dia. Aí Pedro, com espírito anticristo já: mestre, Senhor, não faça isso. Tenha compaixão de ti mesmo. Humanismo, querido. Humanismo. Se importe só com você mesmo. Não faça isso. Não sofra por ninguém. Você não merece isso. Por que você está passando por isso? Por que você está perdoando? Por que você está tolerando? Por que você está sofrendo esse dano? Esse é o espírito anticristo. É tornar o homem cada vez bom, mas muito bom para ele mesmo. Para ele mesmo. É por isso que Jesus fala que a iniquidade, por causa do aumento da iniquidade, o amor de quase todos vai esfriar. O que é iniquidade? Iniquidade não é ser mal. Nós já somos. A nossa natureza, irmã, é perversa. Iniquidade é ser cheio dos teus direitos. É a busca pelos teus direitos, sem se importar com o outro. Não importa com o bem comum. Não importa, não vive o Evangelho de Cristo nem na sombra, mas é crente. Não está nem aí para aquele ferido caído no chão.
sacerdote passou, levita passou, mas já fez o culto, já foi no templo, já adorou, já prestou o serviço. Não tem nada com o ferido do chão. Nada com ele. Não tem nada com ele. Iniquidade. Jesus vai e fala com Pedro. Fala com Pedro não. Arreda de mim, Satanás. Tu és pedra de escândalo. Porque você não conhece as coisas de Deus, mas conhece as coisas dos homens. Quem tem interesse em dar tudo o que você quer, querido, não é Deus. Não é o Pai. É Satanás. Quem tem interesse de colocar você no centro das músicas que se cantam, das pregações que se ouvem, do coach espiritual, que vai dizer que você pode, que a força está em você, que você tem potencial, é Satanás. Isso é o humanismo. E cada vez mais vai crescer. Cada vez mais vai ter pessoas que não se importam com a outra, dentro da casa, dentro da igreja. Cada vez a tendência de se aumentar. É por isso que Jesus vai dizer, quem quiser vir após mim, tem que morrer. Tem que negar a si mesmo. E tem que tomar a cruz. A cruz não é o seu marido, não é a sua esposa, não são os seus filhos, não é o teu emprego, não é o teu patrão, não. O propósito de Jesus na terra foi a cruz. E o propósito de Deus para nós é a cruz de Cristo. Tomar a cruz é me tornar como Ele. É fazer nela o que Ele fez. É me dar por inteiro, por amor. É ser humilhado por amor. É sofrer o dano por amor. Não porque vai ganhar alguma coisa em troca, mas agora é por amor. Não é mais pelo serviço, mas é por amor da relação. Porque eu conheço agora o meu Pai, e eu vou ser Cristo no meu contexto de vida. Você foi chamado para ser Cristo. Oferta neste mundo, querido. O Evangelho é muito simples. Tomar a cruz é perdoar em todo o tempo. E na cruz Jesus manifestou um dos maiores poderes que Ele tem de perdoar pecados. E nos deu autoridade para perdoar também, queridos. Nele nós podemos perdoar. Nele nós podemos amar. Nele nós podemos obedecer. Sem Ele não. Sem Ele você vai querer cumprir a lei. Aí de onde vem a religiosidade, vem o legalismo, o esforço. Eu faço, mas a vida é uma tragédia. O casamento é medíocre, os filhos estão todos destruídos, mas está lá, está fazendo, é religioso, cumpre tudo, mas não está em Cristo. Tá, vou contar, amor. Deus tinha colocado isso no meu coração. Quando Deus permite o câncer na minha vida, aqui Ele não curou, Ele disse não. Ele estava curando a minha fé. Pode passar a imagem, a próxima imagem. 2 buracos limpos por 1 ano e 11 meses. Pode passar. Aqui o terceiro câncer, ó. O terceiro câncer não teve mais como extirpar, não. Ele veio para ficar. E o Senhor disse que ele ficaria. Antes de tirar o segundo, Deus revela na palavra dele. Em Zacarias 13, 8 e 9. O livro tem isso, gente. Deus disse que o terceiro ia ficar. Só em 2008, quando estava lá em São Paulo, que o médico disse, Maristela, você tem 5 anos da sua enfermidade. Nós vamos te dar mais 2 anos. Porque nós vamos cercar as células malignas com radiocirurgia. 27 sessões. Mas por causa da histologia desse tumor, você sabe que elas podem sair e se espalharem. Eu já sabia. Ele sabia que eu sabia tudo já. Eu tinha doutorado, Dr. Google me formou. Eu sou um calo no sapato do meu médico, gente. Mas por um lado é bom, porque eu sei com o que eu estou lidando. Eu sei que o Senhor me fez confundir a medicina. Eu conheço os propósitos do Senhor nessa doença agora. O câncer veio para me curar. E Deus usou o câncer como instrumento dele. Um açoite. Curou minha fé, curou minha alma, curou o evangelho que eu vivia, curou tudo.
mas não curou o câncer. O câncer vai ficar. O médico disse que enquanto eu viver, naqueles 2 anos, eu ia ver o câncer na imagem. Já tem 9 anos da radiocirurgia. A imagem é a mesma. A imagem sempre vai ser essa aqui. Em 2012, meu médico disse: Marcela, você já está curada. Por quê, doutor? Porque isso é uma necrose. Esse tumor já secou, filha. Então a imagem você vai ver, mas faz uma biópsia de jeito nenhum. Não posso tocar nisso. Então eu estou curada. Ele está. Só que eu sabia que eu não estava. Porque o Deus do antes, em 2010, me fez fazer uma oração, me preparar para aquele momento de 2012. E na oração eu falei: Senhor, os 2 anos que a medicina me deu se passaram. O câncer está dormindo. Não há movimento, não há nada nele. Enquanto eu viver neste vale, eu já estava começando a compreender o vale de Baca. Enquanto eu atravessar esse projeto com o Senhor, esse vale vai estreitar com o terceiro. Aí eu abri a palavra. O Senhor mandou que eu abrisse a palavra. Eu tinha que confirmar. E o Senhor disse, Daniel 11:29, num tempo determinado virá outra vez. Mas a última vez não será como a primeira. 2012, quando o médico me deu aquela palavra, era para que eu agarrasse aquilo como resposta de Deus. Para que lá na frente eu fosse gravemente frustrada. Queridos, a resposta, a última palavra é de Deus. Seja ela o que você queira ou não, é de Deus. Cuidado com falsos profetas. Cuidado com pregação que massageia o seu ego. Cuidado com aquilo que vai ao encontro ao teu coração. Porque o nosso coração é uma fábrica de ídolos. E os falsos profetas são treinados para falar aquilo que está no coração. E cuidado. Porque eu estava diante do sonho de todo mundo que tem câncer. De ouvir do médico que você está curado. E eu sabia que eu não estava. Em 2015, passaram 7 anos. Olha a matemática de Deus. 7 anos se passaram da radiocirurgia. Fui fazer a ressonância. E eu faço com espectroscopia. É um exame que mede o movimento do tumor. Que indica se tem células vivas ou não. O que fez meu médico pensar que era uma necrose, porque eu estava viva com um tumor gravíssimo. Tumor gravíssimo. Eu estava viva. Não era normal. Não era racional. Isso não entrava na cabeça dele. Então eu estava curada e ponto. Em 2015, o espectro mostrou o movimento do tumor. Depois de 7 anos, veio um espectro todo alterado. Vamos fazer outra ressonância? Vamos, doutor. Vamos fazer outra ressonância. Depois de 4 meses fizemos. O que aconteceu? Normal. Estável. Sem nenhum movimento. E assim é até hoje. Mas por que o Senhor permitiu? E por que eu confronto a igreja dele nesse momento? Porque o pior câncer não é isso não. Ele permitiu o pior câncer no pior lugar. Para nos mostrar que essa notícia não é pior não. Que a pior notícia que nós temos que enfrentar ela e lutar é saber que há um câncer na alma, que se chama pecado. Uma doença terrível que nos separa de Deus, queridos. Estamos tão preocupados de um dia receber essa notícia, mas não nos importamos com o câncer que nos separa eternamente de Deus. Porque o humanismo não nos deixa sentir isso, perceber isso. Que eu só importo comigo, com a minha saúde, com a minha prosperidade, com o meu sucesso. É isso que o humanismo faz. Ele entrou na igreja no século XIX e trouxe mais um monte de lambança com ele. E naquele momento, eu comecei a entender o que Deus estava dizendo. Há uma doença que precisa ser curada. E o Deus da cura está aqui. Ele é o Deus da cura. Há uma ferida. Há uma ferida sendo tratada na maioria dos púlpitos. Louve a Deus. Louve a Deus pelos líderes que você tem. Pelo evangelho genuíno. E quando nós queremos evangelho genuíno, a igreja vai navegar em ventos contrários.
Toda vez que se levantam pessoas que querem o evangelho de verdade, não pense em você que você vai navegar em águas mansas, não. É ventos contrários. Nós vamos ser odiados de dentro, não é de fora, não. Perseguidos por dentro. Por pessoas que não entendem o verdadeiro evangelho, que quer trazer novidades, que quer trazer ondas, movimentos, ventos. Então, cercar a igreja de Cristo no meio disso tudo, do humanismo maligno, satânico, é nadar em correnteza mesmo. Toda vez que você vai obedecer o projeto de Deus na sua vida, pode ter certeza, querida, vai ser vento forte, vai ser tempestade. Se tudo estiver tudo muito tranquilo, cuidado. Cuidado. Você pode estar vivendo um projeto do diabo na tua vida e não de Deus. Um projeto humanista, humano. Deus não tem compromisso com a força humana, com a sabedoria humana. Nada que é humano. Em nada que é humano. Deus não precisa de nós para nada. Para nada. Essa natureza nossa, nós temos que matar todo dia. Lutero fala que quando ele desceu as águas do batismo, ele pensou que a natureza dele ia morrer na água. Só que ele falou que o infeliz sabia nadar. E ele tem que matar ela todo dia. Esses ventos que nós estamos nadando contra nós mesmos. Contra o que eu quero, o que eu acho que Deus vai aprovar. A gente faz um projeto, sonha alguma coisa, é lindo, é de Deus purinho. E dá para Deus assinar. Precipitação. Não houve conselhos. Na multidão de conselheiros que há sabedoria, amados. Não faça nada pensando que Deus aprova. Era lícito. Jesus estava com fome. Não tinha nada de pecado ele transformar a pedra em pão, porque ele podia transformar a pedra em pão. E Satanás sempre vai vir ao nosso encontro na nossa fome. Ele sabe do que você tem fome. E há um Deus do ventre que tem fome. Insaciável. Insatisfeito. Por isso que enquanto Jesus não for tudo em nós, a fome que nós temos por dentro vai nos engolindo. É como o filho pródigo: dá-me o que é meu, pai. Eu tenho direito da minha herança. Dá-me o que é meu. Essa é a nossa natureza. O maior inimigo somos nós mesmos. Matarmos todos os dias, para que o velho homem morra e a nova criatura surja em nós, refletindo Cristo como oferta. Tratando-se desse câncer, Deus vai falar lá em Jeremias: estão curando a ferida do meu povo levianamente, dizendo que há paz, quando não há paz. Não há paz, que estamos em guerra, querido. A nossa paz não depende da circunstância. A nossa paz de espírito, ela é inabalável, ela está em Cristo. Não importa o que você está vivendo, a paz que Cristo dá é nele. Fora dele, não. Tudo que é humano, Paulo diz que é maligno, é demoníaco. Cuidado com os pensamentos humanos, humanistas do seu coração. Cuidado com as mensagens que você rejeita porque te confrontam. Porque os ouvidos já estão com comichões. Eles querem sentir cosquinha, coçar assim, ó. Sabe quando você coça? Comichão você coça, fica gostoso, né? Aquelas palavras gostosas que te fazem sentir confortável na cadeira, no banco. Nossa, eu sou tudo isso. Nossa, Deus tem isso tudo para mim. Nossa, eu sou uma raridade mesmo. Meu Deus, sou indispensável. É isso, querido. Tratando a ferida, a doença, o câncer do meu povo levianamente. Só para a gente encerrar com uma experiência muito forte. Vocês entenderam o que é um câncer na alma? Que isso aqui não é nada. Nada. Eu aprendi a dizer que o câncer está no cérebro.
Mas meu cérebro já não está no câncer há muito tempo. Eu vivo um tempo de Deus eterno. Eu aprendi que viver a vida eterna é agora. É o Kairos. Na eternidade, Deus, já estou curada. Na eternidade, Deus, eu sei que Jesus fez na cruz por mim, levou sobre Ele as minhas dores, as minhas enfermidades. Sobre as suas pisaduras já fui sarada. O castigo que me traz a paz estava sobre Ele. Eu vivo tudo isso, queridos. É isso o convite do Senhor. Essa é a plenitude de vida. Essa é a abundante vida. Ainda que Ele não remova a doença, Ele cura a sua alma. E Ele tem várias maneiras de curar. A questão não é ter a certeza que Deus vai me curar. A fé é a convicção que Deus cura. Mas Ele cura de várias maneiras. Ele cura levando também. Ele cura levando. Ele curou minha mãe assim. Num vale também de câncer. E o Senhor curou ela, levando ela. E visitando pessoas com câncer, eu tive a oportunidade de conhecer uma mulher evangélica que professa a fé em Cristo. Câncer cerebral, o mesmo que está no meu cérebro. Eu fui vendo aquela mulher atingindo os estágios daquele câncer. Eu falei, Senhor, tem misericórdia. Eu oro pela cura, queridos, porque Deus cura, Ele é mesmo Deus, Ele não mudou. E onde nós temos andado, nessas andanças nossas no Brasil, eu e o Yara, temos visto curas de câncer. Ai, curou o câncer. Gripe e câncer para Deus é a mesma coisa. Febre e câncer para Deus é a mesma coisa. Ele entrou na casa de Pedro, a sogra de Pedro estava enferma, febre altíssima. Ninguém pediu para orar por ela, nem ela. Mas ele foi lá porque ele tinha um propósito de curar ela. Qual foi o propósito? Assim que ela foi curada, o que aconteceu? Ela se levantou para servi-lo. Ele cura quando tem a propósito. Ele não cura também quando dá propósito. Na minha vida ele não curou. O propósito dele é não curar. Para mostrar para a igreja que a cura mais importante, que o milagre é Ele. Que o milagre não é a cura. Outro exemplo, Jesus curou 10 leprosos. Quantos foram abençoados? Quantos voltaram? Só um. Quantos foram abençoados, igreja? Um só. Um só. A bênção é Cristo. Os outros 9 receberam a cura. Antes estivessem leprosos. Porque agora eles estavam curados com o espírito deles, irremediavelmente condenados. Porque eles estiveram de frente com a verdade e não a conheceu. Quando aquele abençoado voltou, Jesus foi e falou o que com ele? A tua fé te salvou. Ele quis Cristo. Cristo é a bênção. Ainda que o nosso Cristo Jesus é Deus de milagres, Deus do impossível, mas não foi o milagre que morreu na cruz por você, foi Ele. Ele é a bênção. Ele é a nossa bênção maior. Ele é o abençoador da nossa vida. Aquela mulher com câncer cerebral foi para o hospital. Já não pude mais ir. Eu não entro em hospital. Só de visitar, eu peguei uma bactéria de UTI. Eu não tenho imunidade. E comecei então a orar por ela de longe. E uma vez a enfermeira que acompanhava ela na casa, que já era minha amiga também, me ligou do hospital e falou, Maristela, conversa com ela, porque não há morfina que dá conta mais da dor. E eu escutava os gritos dela. E eu peguei o telefone, enquanto ela gritava, irmãos, gritos. Imagina eu ter a doença e pensar assim, gente, é pela fé que a gente tem que viver. Pensar, meu Deus, eu vou passar por isso também? E ela gritava, e eu começava a orar, Senhor, tira a dor dela agora, em nome de Jesus, para que ela possa ouvir o Senhor falar com ela. E ela parou de gritar. A morfina fez o efeito. Deus permitiu que o remédio fizesse efeito. Eu terminei de orar por ela, ela estava calma, naquele momento, sem dor. Mas naquele momento o Espírito de Deus me revela algo. Filha, eu vou levá-la, mas o câncer dela, eu preciso curar. E não está no cérebro, não. Está na alma. Aí o Senhor me direcionou para chamar a enfermeira, que era amiga íntima dela. Aí eu falei com a enfermeira assim, olha, Deus me revelou isso. O que está acontecendo? É pecado oculto.
Tem uma doença na alma dela, chama pecado. O câncer é o pecado. O que é que está acontecendo aí, Maristela? Ela traiu o marido com a esposa da melhor amiga. E desse relacionamento, desse adultério, nasceu um filho que o marido não sabe que não é dele. Ela precisa confessar. Eu falei com ela, precisa confessar. Ela precisa pedir perdão. Sem perdão, não há perdão. Corpo canceroso vira pó e vai ser ressuscitado no corpo glorificado. Mas uma alma cancerosa não vai ver a face de Deus, igreja. Olha como que Deus se importa com você. Se importa conosco. E eu falei com a enfermeira, ela precisa resolver a vida dela, porque Deus tem pressa. Deus quer acabar com esse sofrimento. Deus quer curar ela eternamente. Aí ela transmitiu o recado. Aí ela pegou o telefone, ligou para a amiga. A amiga é uma serva de Deus. E pediu perdão para ela. Que a amiga sabia. É o marido que não. A amiga falou assim, ô filha, eu já te perdoei há muito tempo lá atrás. Porque eu precisava viver. Já te perdoei há muito tempo. Aí ela pediu perdão para o marido, para os filhos, já tinha um filho maior. Uma semana depois, o Senhor curou ela. Ela está em casa. Ela está com o Senhor. Queridos, essa palavra de confronto. Porque isso é evangelho. Esse é o evangelho de Cristo. Nós fomos chamados para sermos Cristo. Para que outros sejam salvos. Que outros sejam convertidos. Que você seja curado, então, nesta manhã. Para que todo o humanismo da sua mente, toda a fortaleza demoníaca que está na sua mente, te impedindo de conhecer a Cristo. Mesmo que você ouça a palavra, mas há fortalezas na mente. Que este evangelho possa ir ao encontro do teu coração agora e tirar o véu. Tirar o véu e te dar um coração de carne no lugar do coração de pedra. Porque Deus tem uma vida de delícias, um caminho de delícias para você. Uma vida abundante e plena diante de tudo que Ele fez na cruz. É isso que o Senhor tem para a tua vida. Fecha os teus olhos. Abaixa a tua cabeça. Esse desafio eu faço para crente. Crente de 30 anos, 20 anos, membro da igreja. Crente que nasceu na igreja, que cresceu na igreja, que tem serviço na igreja, que tem ministério na igreja, que tem família na igreja, que casou na igreja, que vai envelhecer na igreja ou está envelhecendo na igreja, que quando morrer vai ter um culto fúnebre na igreja lindo e aí vai acordar no inferno, porque foi a vida inteira da igreja e nunca foi de Cristo. O Espírito de Deus está revelando para você isso hoje. Talvez você está vivendo uma vida de religiosidade há tantos anos, sendo da igreja e nunca foi de Cristo. O Espírito de Deus já fez a obra no teu coração. Ele já descancarou, Ele já desvendou para você. Já colocou o espelho na sua frente. Agora é com você, de olhos fechados. Você que não é cristão, não é crente, está aqui também. Que ouviu a mensagem da cruz pela primeira vez. Que privilégio. Que privilégio ouvir a mensagem da cruz. Sem engano, sem sofisma, sem sensacionalismo. Isso é um privilégio. Isso é uma oportunidade única. Mas você que tem ouvido tanto, mas hoje o Espírito de Deus descortinou para você que você está condenado ao inferno. Mas te chama porque a porta está aberta. Ele quer te salvar. Ele foi ao seu encontro. Só levanta a tua mão de onde você estiver. Entrega a tua vida ao Senhor. De onde você estiver, levanta a tua mão. Amém, querida. Pode abaixar a tua mão. Senhor, pode abaixar a tua mão. Amém, Senhor. Amém, senhora, lá atrás. Amém, casal. Amém, moça. Amém, senhora. Amém, senhora. O Senhor viu. Tem mais pessoas. Quem mais? O Espírito Santo fez a obra aí. De convencer, levar ao arrependimento. De renovar a sua mente para o verdadeiro evangelho a partir de agora. Para trilhar esse novo e vivo caminho. Amém, lá atrás, Senhor. Pode abaixar. Amém, jovem. Pode abaixar a tua mão. Pode abaixar a tua mão. Pastor Helder, você acredita que tem igrejas que eu faço esse apelo? Que eu estremeço quando o pastor levanta a mão? É verdade. Batizado há 40 anos e nunca foi de Cristo. Irmãos, isso é tão sério. Tão sério. Mas as portas do inferno não podem
podem prevalecer contra a igreja do Senhor. É por isso que Ele vai ao seu encontro nessa manhã, para essa tão grande salvação na sua vida. Não importa se você toca, se você canta, se você prega aqui na igreja, se você é professor, se você não importa. Deus te chama para a salvação e não para o serviço, para o relacionamento. Ele não vai te salvar pela tua obra. A salvação é pela graça. E a fé é para que você salve o outro. Grave isso no teu coração. Não é mais sobre você, querido. É sobre Ele. Há mais alguém que quer entregar a sua vida hoje? Que o Espírito Santo já fez a obra no teu coração. De uma maneira que você nunca percebeu antes. Levanta a tua mão. Se há mais alguém. Amém, moça lá atrás. Pode abaixar a tua mão. Amém, senhora lá atrás. Pode abaixar a tua mão. Há mais alguém? A confissão é pública também, porque nós estamos aqui. É público, estamos vendo. Mas a confissão pública mesmo é da porta da igreja para fora, tá? Quando vocês saírem daqui, vocês vão estar trilhando um novo caminho. Um caminho estreito. Mas que vocês, diante dessa palavra, estão agora nus. Não tem como voltar atrás. O Senhor deu a consciência renovada para vocês. Vocês que romperam agora, com todo o entendimento, com toda a fortaleza, que o Espírito Santo, o poder da palavra, faz isso. Ele é a água que lava, martelo que esmiuça a penha. Agora, querido, é uma nova história. É uma nova história. Processos de libertação, processos de transformação. Não é da noite para o dia. Não se preocupe, se cair, Deus vai levantar. Você não vai ficar prostrado. Você não vai sair daqui debaixo de uma condenação mais. Você está agora inclinado ao Espírito Santo. Seu desejo vai ser maior de obedecer do que de pecar. É isso que vocês vão viver. Essa obra é sobrenatural. Isso que Nicodemos não entendeu. Porque é só Ele que pode fazer. E Ele fez no teu coração. Você vai experimentar isso. É maravilhoso. O caminho de renúncias. Senhor, muito obrigado, ó Pai, pela tua igreja neste lugar. Pelas ovelhas que não eram do aprisco, que agora são nesta manhã. Por tão grande salvação. Pela porta aberta que é o Senhor. Pelo caminho vivo. Está diante de nós. Senhor, muito obrigado. Nós repreendemos a autoridade do nome de Jesus, Pai. Todo cativeiro, seja de vícios, meu Pai, seja de estilo de vida, de maus hábitos, de toda natureza pecaminosa. Ó Pai, toda enfermidade por ordem espiritual também nós repreendemos agora. Enfermidades físicas que originaram-se de uma alma doente, de uma alma em pecado. Ó Deus, venha salvar agora, curando também fisicamente. Venha libertar, meu Deus, de todo o jugo. Que essas pessoas possam sair daqui livres para viver na liberdade com que Cristo as libertou. Em nome de Jesus, que essas pessoas possam adentrar na dimensão da sala do trono, da graça do Senhor, e viver, meu Deus, na plenitude do teu Espírito Santo, porque é isso que o Senhor tem para nós. Muito obrigada por essa manhã. Nós oramos agradecidos por toda a tua igreja curada nessa manhã pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Tem uma pessoa que viveu na mesma situação da minha. Ela não precisa levantar, não nem falar nada. Se ela quiser conversar, Tá, amém. Ó, Deus tem mostrado que há uma pessoa na mesma situação da minha amiga, na mesma situação de pecado oculto, de um câncer na alma. Se essa pessoa, se essa mulher quiser me procurar depois e conversar, eu estou à disposição. O Senhor quer que você saia daqui curada, querida. Quando nós confessamos a Deus, é para o perdão. Mas a ordem de confessar uns aos outros, para que sejamos sarados, curados. Isso é um princípio também irrevogável. Amém? Eu sinto dor 24 horas, é meu espinho na carne. O espinho na carne é dispositivos que Deus usa para nos manter curados.
Só há um momento que eu não sinto dor quando estou pregando. Só há um momento que eu não sinto dor. Graça sustentadora. Graça que sustenta. Amém? Pastor, a missionária Maristela não foi muito radical? Sim, ela foi bastante radical, radicalmente bíblica. Radicalmente inspirada pelo Espírito. Radicalmente verdadeira, segundo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu não posso escutar, missionária Maristela, uma palavra como essa e não me render mais ao caminho de Deus, querida. A gente se sente envergonhado pela graça tão extravagante deste amor. E o quanto nós somos interesseiros, avarentos, egocêntricos. Quanto nós colocamos o nosso eu acima da cruz. Eu quero desafiar você, eu quero chamar Ariston. Vem aqui, filho, por favor. Eu quero convidar você, eu quero me render de uma maneira mais profunda nos caminhos de Deus. Você vai vir aqui à frente, eu vou fazer isso. E nós vamos dobrar os nossos joelhos no pé do altar. E você vai pedir para que Deus cure o seu câncer. O câncer da sua alma, a sua inconstância, a sua instabilidade, as murmurações, os seus medos, o seu complexo de inferioridade. Existem tantas enfermidades no nosso coração, querido. Eu louvo a Deus, missionária, porque quando o Senhor ordena a Moisés colocar a mão no coração, a mão dele sai leprosa. Mas Deus revela não é para trazer morte, é para trazer transformação em vida. Porque Deus ordena ele colocar novamente a mão no coração, no peito, e a sua mão se vê curada. É a verdade que liberta. Mas ninguém é capaz de suportar esta verdade se não for permeada da graça de Deus. O diabo ele é o pai da mentira, porque ele usa a verdade de uma maneira distorcida, para te levar à condenação e ao julgamento. Venha você, eu quero me render mais aos caminhos de Deus. O esposo, o Ariston, vai orar por você, por nós. Eu quero um encontro mais profundo, mais real, mais impactante na presença do Eterno. Eu quero que você dobre o seu joelho. É diante da presença do Eterno. Nós vamos dar um tempo para você orar, você e Deus. Depois o amado vai orar aqui por nós. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, agradecemos ao Senhor, meu Deus, pela Tua presença, pela glória do Senhor que invade esse lugar nesse momento. Nos prostramos diante do Senhor, meu Deus. Meu Deus, vivemos dias difíceis, Senhor. E a única certeza que temos, baseado na Tua palavra, que irá piorar, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, que as nossas vontades, as nossas inquietações possam ser deixadas para trás, Senhor. E que o Senhor coloque em nosso coração uma vontade de seguir, Senhor. De colocar a mão no arado e não olhar para trás, mas seguir à frente, Senhor. Levanta aqui no nosso meio, Senhor, famílias. Famílias que vão refletir a glória do Senhor lá fora. Para que possamos ser instrumento do Senhor, meu Deus, no trabalho, na escola, dentro de casa, Senhor. Que Cristo seja revelado na vida desses irmãos, a começar na minha vida, Senhor. Como precisamos, meu Deus, sermos testemunhas do Senhor. Que possamos viver o verdadeiro evangelho lá fora, Senhor. Meu Deus, tira toda a cegueira espiritual, Senhor.
para que possamos enxergar o reino do Senhor, meu Deus. Que possamos ver a presença do Senhor na vida daquele necessitado, daquele que precisa do Senhor, meu Deus. Que isso que o Senhor está fazendo agora, esse bálsamo, essa alegria que o Senhor está derramando no coração de todos nós nesse momento, Senhor, que ele possa ser levado para fora dessas quatro paredes, Senhor. Que a partir de hoje, Senhor, que possamos ver, Senhor, que possamos, meu Deus, agir segundo a Tua vontade, Senhor. Seja com essa igreja, Senhor. Meu Deus, nós temos andado e temos visto, Senhor, que tem lugar que não glorifica o nome do Senhor. Te agradecemos porque aqui há vidas, meu Deus, que amam o Senhor. Obrigado pelo anjo da igreja, a vida do pastor Helder, Senhor. Fortalece a vida dele, Senhor, da sua família. Fortalece, meu Deus, a vida daqueles que estão junto com ele, Senhor. Não deixe que o engano entre nessa igreja, Senhor. Só a verdade, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo alimento. Muito obrigado pelo pão que o Senhor nos deu nessa manhã, Senhor. Fica conosco, Senhor. Nos abençoe. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Nós vivemos dias difíceis, sabe? E às vezes o Senhor... Eu vejo muita gente falar da história de José. Mas ninguém encontra a história dura de José. Eu e a Maristela conversamos, ouvimos pastores, pessoas de tudo quanto é lugar. E o que está mais matando as pessoas hoje é o câncer de alma. E às vezes o Senhor vai permitir a gente passar por certas coisas para poder trabalhar no ego da gente, trabalhar na vida da gente. Eu contei para a esposa do pastor que em agosto eu tive uma crise de ansiedade e depois eu fui entender que essa crise de ansiedade, ela me levou para uma crise de pânico. Eu lembro que o dia que a última vez que eu fui no hospital, eu tirei a lente de contato dos olhos e comecei a conversar com o Senhor. Se era para me levar, porque eu achei que era infarto. Que Ele me levasse. Mas eu queria ficar, porque eu queria estar do lado da Maricela nesse projeto. Aí quando eu saí do hospital, Deus, tudo na vida da gente tem um propósito. Deus foi falar comigo que Ele estava me preparando para que eu possa sentir a dor dos outros. Hoje, quando a pessoa chega perto de mim e fala assim, eu estou angustiado, eu estou com a síndrome do pânico, eu estou com depressão. Quando nós saímos com um casal e a esposa está na mesma situação, eu consigo sentir a dor. Então, às vezes, você está passando por certas coisas na sua vida, procura perguntar para o Senhor o motivo por que você está passando. Essa música eu quero cantar com vocês, ela fala que possamos ter mais do Senhor em nós e menos de nós em nós mesmos. Eu não sei se a igreja tem a letra, mais de ti, se tiver. Se não tiver, eu vou tentar cantar sem esquecer a letra. Quem não souber, fecha os olhos. Mas de ti mais de ti e menos de mim, e menos de mim.
e menos de mim, e menos de mim. Que Ele cresça, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória, com todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. De ti, sim, Senhor, mais de ti, mais de novo, mais de ti, mais de ti. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Grande é o teu nome, Jesus. Eu quero desafiar a igreja. Em 7 dias, nos próximos 7 dias, você vai fazer um jejum parcial por arrependimento. O que mais, pastor? Arrependimento. E qual outro assunto? Arrependimento. E o terceiro assunto? Arrependimento. E o quarto? Arrependimento. E o próximo, pastor? Arrependimento. Quem vai jejuar por isso? Levante sua mão. Glória a Deus. Recebeu este propósito que vamos começar amanhã, Senhor. Arai que anamachei. Ah, Deus, não é o nosso nome, mas é o teu, Senhor. Ah, Deus, não é o nosso nome, Senhor, mas é o teu. Eu quero te pedir, Deus, que simplesmente o Senhor receba o nosso propósito, perdoando as nossas iniquidades e os nossos pecados, e que o aroma suave, de mãos limpas e coração puro, pés firmados na rocha, chegue a tuas narinas, como indivíduo e como igreja do Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Quem pode bendizer o nome de Deus? Começa quando, gente?
Vai até que dia? Até domingo. Quanto tempo eu vou fazer? Cada um vai fazer esse propósito com o Senhor. Mas são durante 7 dias. Amém?